diretamente do site Cosmonerd. Ele, o fabuloso, o maravilhoso, essa altaria, Hildon Oliver, estrelando... Olha aí, galera, estamos aqui com essa música. A banda Chocolate Sensual está tocando uma música que veio dos céus, uma música dos anjos. Porque nós estamos aqui direto do Festival Vida e Arte e o Cosmo Talk Show hoje tem a honra de receber Eduardo Spor. Beleza, Obrigado, cara? Eduardo. A honra é toda minha aí, obrigado. Mas se você está numa ilha deserta e não sabe quem é Eduardo Spor, quero dizer para você que você precisa ler. Precisa ler muito, porque ele é um dos maiores nomes da literatura fantástica atualmente. É uma honra ter você aqui em Fortaleza falando sobre literatura num painel que vai acontecer hoje. Você já viu? Perdeu o Vida e Arte. Vai acontecer justamente onde vocês vão falar um pouquinho sobre literatura, né? E quero abrir aqui o nosso papo, Eduardo, falando justamente o que é a literatura na tua vida, né, cara? Menino Cutulo tá aqui lhe ouvindo, inclusive. Menino Cutulo é ótimo, Menino né? Cutulo. Uma pergunta bem profunda, assim, cara. Sempre fui fã de cinema, de quadrinhos, de anime, de RPG, mas acho que o legal da literatura é que justamente o filme, não é que ele diminuir absolutamente, mas você tá vendo lá a imagem na tela. A literatura, o próprio autor diretamente não te dá exatamente uma história, te dá ferramentas para que o próprio leitor trabalhe. Quando você escreve um romance, ele vai descrever o que está ali, mas ele não descreve tudo. E o leitor ele vai ter esse trabalho, esse bom trabalho de imaginar, eu diria que de interagir com a obra. Então é natural, assim, coisa até muito comum você ter um livro, aí quando vai virar filme, o cara fala, pô, não é legal nada da maneira que eu imaginei e tal, porque pro leitor, como ele imaginou, é sempre perfeito. Isso que sempre me fascinou na literatura. É você ter essa interação e ser uma mídia relativamente barata, não precisa gastar dinheiro de efeitos especiais e tal, desmerecendo de forma alguma o cinema, nada disso. Mas eu sou autor, né? Então a gente puxa um pouco a sardinha pra literatura. Sim. Até porque é a mídia que eu mais gosto, pessoalmente. Sempre fui uma criança criativa e a literatura me deu essas ferramentas para continuar imaginando e criando mundos junto com o autor que eu estava lendo. Sim. Então acho que eu vejo poucas pessoas falando isso sobre literatura, sobre os livros. Mas essa é a visão que eu tenho. É mágico. Por que é mágico? Porque não é só o autor. É o autor e o leitor criando aquela história juntos. Isso que eu acho bacana da literatura e acho que foi assim que ela me impactou. É meio profunda a tua pergunta, então eu improvisei e falei o que veio ao meu coração. É porque às vezes a gente sempre a gente vê os papos, as entrevistas, perguntam as mesmas coisas, a Batalha do Apocalipse, e às vezes eu gosto de entender o que levou o cara realmente a escrever isso. Porque assim, hoje em dia o teu livro tá lá, é um sucesso, é tanto que gerou mais 3 outros livros e o jogo de RPG, com as ilustrações incríveis do Andrés. Pelo amor de Deus, o homem destruiu tudo ali, né, cara? Incrível. Sou muito fã dele, cara. Se você não é, tá passando aqui o Instagram dele aqui, curto tudo ali. Eu sou o louco do Andrés lá, curtindo tudo. Legal, cara. Mas assim, eu gosto de saber o que leva o autor a escrever essa história, o que te levou, o lance dos anjos, o porquê esse universo. Eu sei que é ligado ao RPG, mas tem toda uma carga emocional que você traz contigo também, né? A vontade de contar uma história, principalmente. Que história eu ia contar? Para contar essa história, eu trouxe tudo que eu gostava, na verdade. Embora esse universo eu criei, começando pela Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, é um universo que tem anjos, demônios, fim do mundo, tudo. Mas não é só isso. Isso era uma mitologia que eu entendia, porque fiz escola católica e tudo, mas sempre gostei de todas as mitologias, escolhi essa por acaso, mas não é só isso. Na verdade, quando você vê, você vai identificar lá coisas do próprio RPG, coisas de Cavaleiros do Zodíaco, coisas do Lovecraft, por exemplo. Rebeldes ali, você tem muito do filme do Christopher Walker, né? Sim, eu senti muito. Exatamente. Então, na verdade, a vontade de você, talvez, recriar todas aquelas histórias que você gosta, né? E eu acho que a maneira como você faz isso que é o grande tchan. Como é que você vai misturar isso? Eu não gosto de usar a palavra original. História não é original, mas a maneira como você conta que é a original. Né? Eduardo, pra ti, como é o caminho do autor? Sabe? O que te leva assim, ok, escrevi essa história e não tá boa. Eu preciso continuar. Eu preciso lutar com ela porque ela tá lutando comigo e eu preciso corresponder a essa escrita. E às vezes o autor realmente ele não tá satisfeito. Mesmo ele terminando, ele não tá satisfeito. E isso faz parte do caminho. Faz parte do caminho e pro escritor profissional, isso também não vou chamar de pior, mas você tem que entregar o livro, né? Então você tem que botar um ponto final, entregar o livro. E como é que eu lido com isso? Quando eu tento, claro, fazer da medida que eu acho que fique minimamente razoável, mas sempre tem coisas que você quer melhorar. Mas isso é bom, porque você tem que entregar o livro. Se você não entregar, se você
continuar trabalhando naquela história eternamente. E quando você entrega com defeitos, porque ninguém é perfeito, coisas boas sempre têm defeitos. E aí você observa esses defeitos e o que você pode fazer diferente. E aí você traz para o seu próximo trabalho. Exato. Eu acho que é essa a maneira. Eu sou movido pelo desafio. Eu sou movido por tentar fazer coisas novas e não vou dar nenhum spoiler, mas escrevi A Batalha do Apocalipse, que foi um livro que tem uma pegada assim mais heróica e grandiosa, de um personagem que é um homem, não um homem, mas assim, masculino, um anjo masculino. É o Ablon, né? E um guerreiro, que era um lugar comum meu. Sim. E quando eu escrevi o primeiro Filhos do Éden, poderia fazer a mesma coisa, mas eu quis fazer diferente. Mudou o foco principal. A protagonista é uma mulher, tem um outro personagem que é um homem, tudo falando mulher e homem é uma anjo, sim, né? Mas assim, mas que é o contrário do Ablon, que é um cara totalmente desonrado, enquanto o Ablon era honrado. Uma história... O primeiro Filhos do Éden, que é o Herdeiro de Atlântida, é uma história muito pequenininha, intimista. Quis fazer tudo ao contrário, porque é isso que me move. Eu não acho que eu seja perfeito, eu acho que eu nunca vou ser. E justamente o não ser perfeito é o que me estimula a continuar. O dia que eu conseguir sentar, escrever um capítulo em 1 hora inteira, sem falhas, eu acho que esse vai ser o dia que eu vou parar de escrever. Não tem mais o que fazer, né? Exatamente, porque o que me estimula é olhar... Eu sei que é um pouco bizarro falar isso, mas eu olhar o capítulo, depois que eu escrevi a primeira vez, e falou, tá horrível. E é isso que me estimula a voltar, fazer que até que vai ficar razoável, minimamente, e aí eu vou em frente, entendeu? Isso que me estimula. Eduardo, na Batalha do Apocalipse, teu primeiro livro, né, publicado, a gente percebe que tem determinadas coisas, quando você lê a trilogia dos Filhos do Éden, tem determinadas coisas que era tipo assim, ok, eu preciso me desafiar como autor. A Batalha do Apocalipse eu fui até onde eu podia naquele momento como escritor. Hoje eu tô em outro momento. Um momento em que eu me desafiei mais, eu me testei mais, eu fui além, né? Tem muito disso na trilogia. É como se assim, eu preciso fazer isso pra mim, pro Eduardo escritor, né? Também, mas também era uma vontade de continuar contando histórias. E tinha muitas histórias para contar depois que eu escrevi o Batalha. O Batalha em tese ia ser muito maior. Enfim, aí eu peguei os elementos e trouxe para a trilogia Filhos do Éden. Mas é sempre nesse sentido. Herdeiro de Atlântida, como eu te falei, foi muito diferente do Batalha. Anjos da Morte, que foi o segundo, do Filhos do Éden. Eu até tava vendo uma resenha na internet de blog, muito interessante. A garota tá falando bem assim, do livro, não tá falando mal não, de forma alguma. Leu o primeiro Herdeiro de Atlântida, gostei e tal. Só que ela falou, sem querer criticar, falando bem. É um livro mais infanto-juvenil e tudo, etc. Eu não acho que seja. Mas tem uma pegada que pode levar a isso. Mas eu fiquei pensando, quando ela leu Anjos da Morte... É outra coisa. Ela vai ter um impacto, porque... É outro universo. É o contrário. Eu não gosto de classificar livro como adulto, infanto-juvenil, mas eu só tô dizendo assim, eu entendo o que ela quis dizer, né? Aí o contraste que tem pro Anjos da Morte, que é o segundo, que é um livro melancólico, um livro pesado, um livro que fala muito sobre depressão e coisas pesadíssimas e muito mais realista, me desafiei. E aí no outro, né, que é o Paraíso Perdido, também fiz... Enfim, vou deixar você fazer as perguntas para também não falar um monte de besteira aqui. É porque o que eu sinto justamente no Anjos da Morte, que é o segundo livro da trilogia dos Filhos do Éden, é que ele é um livro mais desafiador para ti como escritor. Não que o terceiro não seja, porque eu acho que você finalizar uma história, você como escritor tem que ter muito cuidado. Sim, porque é nesse momento que você pode estragar tudo. Esse foi o desafio do terceiro. Exatamente. Esse foi o desafio do terceiro, não é um desafio menor. Não é um desafio menor. Diferente. Mas assim, e principalmente quando você chega num nível em que você, poxa, eu trouxe essa história do jeito que eu queria. Sim, eu mudei essas facetas do jeito que eu queria. Traz a responsabilidade pro terceiro e mostra no segundo ao que veio. Eu te senti um escritor muito, muito maior do que quando eu li a Batalha do Apocalipse, sabe? Porque o que acontece Anjos da Morte é um livro que fala muito mais de sentimentos internos, foca em um personagem e fala sobre a ascensão e a decadência dele. Exato. Isso eu acho que é muito forte. É a desconstrução do Daniel, né, cara? Então... De construção e também um trabalho ali que eu fiz. Foi um livro pesado de escrever. Quando eu acabei de escrever, eu estava exausto. Emocionalmente exausto. Porque fui buscar na história coisas que aconteceram mesmo. Claro, o livro é de fantasia. Coisas muito pesadas e tal. E ele acompanha a decadência do mundo, também a decadência dele próprio. E esse aqui é o paralelo que se faz no Anjos da Morte. Então foi um livro que foi muito denso, assim, sabe? Realmente teve essa carga, né? Eu acho que talvez você tenha essa impressão porque os outros personagens no Batalha eram arquétipos. Sim. O que eu também acho ótimo. Eu não acho eu acho ruim, não. Às vezes fala arquétipo, então ela fica... mas o arquétipo é uma coisa que não está próximo do real. Eu acho que está próximo no sentido que os arquétipos, nós temos todos eles dentro de nós. E aí na história você
pá, divide, né? Mas ali você, no Anjo da Morte, o Daniel, ele não tem um arquétipo definido, né? Ele passa por todos aqueles arquétipos que ele, no momento ele foi o mentor, no momento ele foi o herói, no momento ele foi o vilão, e aí eu uso tudo isso, então talvez por isso que você acha que deve, por causa do personagem, eu acho que deve ter tido essa impressão. É um anjo humano, né, cara? É impressionante a humanidade que ele carrega dentro de si. E eu roubei no jogo um pouquinho, porque eu usei isso como um mote do livro. Então, assim, ele foi ordenado a se comportar como um ser humano, era a missão dele. E aí foi ideia calhar, né? Sim, ele perfeito. se tornou isso, né? Então foi um livro que eu gostei muito de escrever, mas ele teve uma carga emocional bem forte. Eduardo finalizou a trilogia e temos também agora o livro de RPG, como nós citamos, ilustrado pelo Andrés, que está incrível. Sei que você ainda está ali naquele trabalho de divulgação do manual de RPG do teu universo, do Sporverso, mas tem novidades? Pretende continuar no teu universo no Sporverso? Ou não, agora quero dar um tempo e escrever outras coisas. Eu preciso contar outras histórias, né? Enquanto eu decido isso, quando eu não decidi, eu tô justamente trabalhando no próprio RPG. Eu tô lançando eu junto com o Andrés e um outro amigo, o Shimu, amigo nosso do Rio, que é bem antigo. A gente tá lançando aventuras prontas para RPG. Porque o que acontece é o seguinte também. Eu tenho noção de que os meus leitores que jogam RPG são talvez 10% do público. Mas eu acho que não é por isso que eu tenho que esquecer eles. Então, enquanto nesse momento que eu tô decidindo pra onde é que eu vou, que eu tenho muitas ideias, mas não tenho um projeto pronto, enquanto isso eu tô justamente trabalhando nas aventuras de RPG para manter esses caras que foram... Claro, eu sou agradecido a todos os leitores, mas esses foram os caras que realmente fizeram ser o que eu sou. A galera que comprou o livro no início, a galera que... O pessoal mais nerdão mesmo, a galera que andava com o livro no metrô aberto para divulgar, sabe? Então, é o que eu tô fazendo agora. A gente lançou agora uma aventura no meu blog gratuita em PDF, chama Sombras do Abismo. Uma aventura simples, para quem quer começar a jogar RPG. Pro mestre, ela é facílima. É uma aventura que você joga num dia. Uma aventura que se passa toda numa masmorra, então pro mestre é fácil. A gente tá se dedicando a essa galera agora. Preparamos mais algumas aventuras antes de eu entrar num projeto literário que eu tô decidindo ainda. Eduardo, para finalizar aqui nosso papo, eu queria que você desse um recado para quem quer começar no mundo das escritas. A pessoa quer se aventurar, sente no coração, eu tenho histórias para contar também. Eu acho que é sempre bacana a gente ouvir pessoas que já sofreram todo o perrengue literário e estão aí, lutando ainda, né? Não é porque você hoje em dia já é um autor renomado, publicado inclusive em vários países, fora do Brasil também, né? Mas sempre tem aquela batalha, aquele gostinho de quero mais, né? Dá um recado para quem tá começando as escritas agora. Eu acho que é difícil também dar dicas, porque cada um tem que escolher o próprio caminho. Mas eu acho que uma coisa que me parece correta é duas coisas. Primeiro, ler, tem que ler, porque tem gente que quer... muito, gente. Tem que ler. Tem gente que quer escrever livro e não lê. Existe isso também. E escrever. Parece um pouco bobo o que eu tô falando, mas também a galera fica assim, muito idealizando aquela coisa. Tem uma história pra contar, inventa a história toda, mas não para pra escrever. E realmente, quando você para pra escrever, é mágico. A coisa acontece. Não pense se tá bom ou ruim. Pense em escrever. Provavelmente as primeiras não vão estar boas, né? Provavelmente vão estar muito ruins, né? O meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, na verdade, é o primeiro livro publicado. Eu escrevi muitos livros antes dele. Horríveis todos, e você vai aprendendo, vai errando, vai acertando. Só que não adianta você ter essa ideia incubada se você não coloca a mão na massa. Você fica idealizando, fica olhando a página em branco. Começa a escrever qualquer coisa, que aí vai vir. Você dá o start, a coisa... Tem milhares de outras dicas, mas aí também é uma coisa mais longa, né? Sim. A galera pode até entrar lá, fazendo um jabá, no meu blog, que é o filosofianerd.com.br. Lá tem um post que fica sempre no destaque, assim, falando isso. Lá um link, vários podcasts que eu gravei, links com dicas. Pô, peguei um blog, falava do Henry, que o cara falava pra escrever o Tolkien. Tem lá as dicas dos caras. Então nesse post tem tudo. Bacana. Mas nada vai adiantar se você não escrever. Inclusive, fazendo jabá também aqui pro Cosmo Nerd, né? Tem a nossa coluna literária do Enéas Tavares, Bestiário Criativo, né? Isso. Você inclusive já deu até umas palavrinhas pro nosso querido Enéas. Então, quer escrever? Você tem locais para pesquisar, ler e escrever. Acho que acima de tudo você tem que botar a sua letra à prova. Ler, né? E escrever. Tem que ler também. A linguagem é muito importante, né? Então você tem que ter as referências todas para você criar sua própria. No começo você não vai ter um estilo próprio, vai ser uma colagem e depois você vai... Galera, quero agradecer aqui, Eduardo. Muito obrigado por Eu que te agradeço, sempre vendo os eventos. Dá maior força. Gente, é com essa música angelical que a minha banda Chocolate Sensual tocando aqui no Festival Vida e Arte para vocês, Eduardo Spor. Muito obrigado e até o próximo Cosmo Talk Show. Valeu, galera!